Bom dia, boa tarde para alguns já, mas que bom poder estar com vocês aqui. Que maravilha! Queria chamar aí os meus amigos do Facebook, os meus irmãos da igreja, para nesta manhã, daqui a pouquinho já é início de tarde, nós estarmos juntos, e eu quero louvar a Deus por esta ferramenta que o Senhor nos dá aqui. Muito bem, eu quero desafiar você a chamar outras pessoas aí do Facebook, principalmente pessoas da nossa comunidade de fé, Igreja Metodista Wesleyana. Deus tem nos dado aí mais uma vez uma forma diferente de trabalhar, ou seja, estávamos já acostumando daquela formalidade de culto, mas todos sabem que a partir de hoje entrou em vigor aí um novo decreto. Muito bem, queridos, vamos então conversar um pouquinho. Eu quero deixar uma palavra para você aqui agora de manhã, bem rapidinho, e quero aqui traçar alguma orientação com relação aos nossos cultos, com relação às atividades da nossa igreja. Por isso eu quero te pedir aí, chama os nossos irmãos do Facebook, compartilha esse vídeo aí. Se você compartilhar, e eu não marquei com ninguém, mas se você puder mandar no WhatsApp aí, ó, galera, o pastor Júnior está ao vivo lá agora, Facebook meu, Júnior da Silveira Araújo, pastor Júnior da Silveira Araújo, posta aí, galera, entrar, Facebook, pastor Júnior da Silveira Araújo, e nós vamos trazer uma orientação com relação ao nosso culto, beleza? É o que nós temos agora, nós temos que se adaptar. E o meu conselho inicial é assim: não reclame, não murmure, não fique dizendo, mas por que isso, porque aquilo, irmãos, é o tempo que nós temos que viver, e é mister que tudo isso aconteça. Então assim, não adianta reclamar, não adianta entrar em discussão em Facebook, não adianta, sabe? Eu fico vendo aí, sabe, alguns até pastores brigando com autoridades, com ex-governadores. Pode ver umas brigas do tipo agressões verbais daqui e dali. Isso não leva a lugar nenhum. Nós temos que viver esses dias. Eclesiastes diz assim: há tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo desse céu. Então é tempo que nós temos que passar por isso. Não estou dizendo para você se conformar com esse mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que passar por dias assim, porque o dia do Senhor se aproxima. Muito bem, enquanto você compartilha e chama, confesso para você que não avisei, eu só quero fazer essa live rapidinho aqui para orientar os demais cultos e dizer aos irmãos aí a respeito do decreto também. Muito bem, se você já chegou, já compartilhou, vai fazendo isso para mim aí, faz no WhatsApp também, tá bom? Estamos aí com o pessoal daqui, de Carlópolis, olha aí, Jundiaí. Essa semana eu preguei em Carlópolis, que culto abençoado, que galera de Deus. Eu confesso que esses dois cultos para mim foi como encher a bateria e voltar para casa, e aí a hora que eu soube do decreto, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque eu preguei em Carlópolis, Deus falou muito comigo. Antes de falar com a igreja, falou comigo. Preguei em Jundiaí, saí de lá apaixonado pela igreja, família pastoral, família abençoada, e aquela carga de bateria na sexta-feira, decreto. Vai fechar a igreja. Mas assim, é gostoso a gente ver Deus alimentando os nossos corações. E é dia a dia, momento após momento. Deixa eu dizer uma palavra para você, está aqui no livro de 2 Timóteo 3, diz assim, ó, preste atenção, depois se você quiser conferir, está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1 diz assim, ó, sabe porém isso, que, está prestando atenção, vem comigo, sabe porém isso, que nos últimos dias serão dias perigosos, tempo perigosos sobrevirão. Estamos vivendo dias muito perigosos, estamos vivendo dias complicados, e eu queria que você entendesse que esses são os dias. Entenda, pegue agora e busque do Senhor. Senhor, me dá discernimento para entender, porque a coisa mais triste dos últimos dias, sabe o que é? Talvez não é nem tudo isso de índice, tanto de morte, é lógico, a gente tem que condoer com isso mesmo, sofrer, não é fácil, mas assim, irmãos,
olhando para o âmbito religioso e espiritual, a maior tristeza às vezes é ver as pessoas ainda, diante de tanto número de mortes, de tantas situações, as pessoas ainda estão indiferentes. Eu digo que o pior problema de hoje, o pior pecado de hoje é a indiferença. Nada a ver. Pastor, é assim mesmo. Desse jeito vai voltar tudo ao normal. Como é que é? Você é cristão e acha que vai voltar tudo ao normal, sendo que até a mídia está dizendo do novo normal. Tem cristão que está dizendo assim, vai passar tudo isso, que vai passar, irmão. O dia do Senhor está vindo. A Bíblia está dizendo assim, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão dias perigosos. Perigosos por quê? Tem muita gente que está negando a fé. Muito bem, o versículo 2 diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmo. Será que você já não viu isso? Homens avarentos, quando diz homens é raça humana. Homens avarentos, amantes de dinheiro, presunçosos, orgulhosos, blasfemos. Nunca se ouve tanta blasfêmia como hoje. Desobedientes a pais e mães. Queridos, é princípio bíblico, até mesmo do último dia do Senhor, ou seja, da volta do Senhor, a questão de honrar pai e mãe, amar pai e mãe, respeitar pai e mãe, isso é princípio bíblico. Olha aí, ingratos e profanos, que geração é essa, que tempo é esse? Quantas pessoas ingratas, sabe, profanas, colocam as coisas do Senhor como se fossem banais, tratam com a casa do Senhor como se fosse um lugar banal. Irmão, quando pessoas forem falar da tua igreja, da tua fé, da palavra de Deus, do nome de Jesus, repreenda ele em amor. Eu estou dizendo, não brigando, mas repreenda eles em amor. Não deixa com que, sabe, os dias que estamos vivendo se tornem mais profanos ainda. Defenda a tua igreja, defenda os líderes da tua igreja, defenda a tua própria fé, a Bíblia Sagrada acima de tudo. Muito bem, e o texto continua dizendo, sem afeto natural, as pessoas estão egoístas, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Irmão, antes as pessoas respeitavam aqueles que eram bons. Ele está fazendo bem, vamos respeitar. Hoje as pessoas, independente do que está fazendo, principalmente se é bom, principalmente se está fazendo as coisas do Senhor, eles não respeitam. De quem eu estou dizendo? Dos ímpios, daqueles que não temem a Deus mesmo. Não é o seu caso, não é o meu caso. Olha aí, tendo aparência, aqui eu encerro esse texto aqui para você. É muito cuidado. Irmão, eu tenho dito uma coisa aqui, você frequenta a nossa igreja, você é membro da Wesleyana, você está debaixo da cobertura espiritual nossa. Toda semana nós estamos orando. Essa semana eu estive com os presbíteros orando por toda a membresia, por toda a liderança. Nós oramos aqui mais de hora, orando de joelho, pedindo, Senhor, abençoa aqueles que estão debaixo da nossa cobertura. Toda semana nós oramos para que Deus abençoe a membresia. Você está debaixo de uma cobertura. Então assim, deixa eu dizer uma coisa para você, escute o teu pastor, escute a voz do teu pastor, escute a voz dos teus líderes. Se houver rebelião, busque a graça de Deus. Pastor, está havendo isso, não pode ter dissensão, facção na igreja. Irmão, nós hoje precisamos ouvir uma voz só do seu pastor. O sumo pastor é Jesus, mas o Senhor deixou conferido a cada igreja um pastor. Por isso que você tem que ser membro de uma igreja, por isso. Agora detalhe, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente com aparência de piedade, tem muita gente com carinha de bom. Tome cuidado. Olha o que diz 2 Timóteo, se você chegou agora, estou lendo um texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes se afasta. Paulo diz isso. Eu quero deixar esse conselho para você. Eu quero dizer para você, são dias trabalhosos. Vamos só analisar, a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, vai dizer com relação ao dia mau. Você lembra? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer, porque não lutamos contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governos das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual das regiões celestiais. E aí o texto vai dizer, Silas, estou voltando, hein?
Tô vendo o Silas aí, o Silas estava me cobrando faz dia com relação à live, hein? Meu Deus, hein? Muito bem, Silas, saudade de você, meu querido. E a todos que estão aqui, Raquelzinha, Aline, gente lá de Jundiaí, de Carlópolis, olha, demais, Ju, né? Eva também me cobrou esse dia. Pastor João Siqueira, aquele abraço. Deixa eu dizer para você, o versículo lá do capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versículo 3, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. No livro de Efésios, nós vamos ver que esses últimos dias que estamos vivendo são dias de guerra, mas é uma guerra diferente, não é? É uma guerra diferente, porém, existe muitas mortes. Veja bem, um grande, ricaço, talvez o mais rico do mundo, ele disse assim, de que nos últimos dias não viveríamos uma guerra de força belial, uma guerra bélica, melhor dizendo, uma guerra bélica, ou seja, o armamento bélico de um país está em todas as suas armas de fogo. Ele estava dizendo, nos últimos dias, a guerra não será com armas de fogo, nos últimos dias a guerra será armas biológicas, e nós estamos dentro, imergidos em uma guerra, conhecida como guerra biológica, aonde uma bactéria tem tomado aí tanta força e tem levado já mais de 2 milhões de pessoas no planeta. 2 milhões. Só no Brasil já se somam quase 300 mil pessoas mortas. Então é muita gente, é muita gente. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, estamos em guerra. Gente morrendo do nosso lado todos os dias, nós tendo que estar dentro de casa. Será que você já ouviu nos filmes que existe o tal famoso chamado de sítio? Não é? O decreto de sítio é onde todos devem ficar em suas casas e não pode sair porque o perigo é iminente. Estamos em uma guerra. As armas são diferentes. Não tem pessoas andando por aí com escopeta, bazuca e querendo matar nós, sabe? Então a guerra é uma guerra biológica, mas estamos em guerra. E nessa guerra, o que nós podemos fazer é orar, jejuar e nos apaixonarmos ainda mais pela palavra do Senhor. Nessa guerra, você pode ver que decreto nenhum mexe com isso. Decreto nenhum fala assim, vocês não podem orar. Decreto nenhum fala assim, vocês não podem jejuar. Decreto nenhum fala assim, vocês não podem ler a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu deixo aqui para vocês, há 3 coisas que você pode fazer na sua casa. E essa ninguém vai meter, o dedo ali na tua comida. Ninguém vai se, intrometer na tua vida. Eu digo que orar, jejuar e ler a palavra de Deus, isso nós todos podemos fazer. Então eu queria pedir para você, nesses últimos dias, leia bastante a Bíblia. Estamos em guerra. Estamos em guerra, tem gente que não gosta de ouvir sobre isso, mas nós estamos numa guerra, é uma guerra biológica, e além desta guerra, nós temos que lutar todos os dias, para que o Senhor coloque o teu anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e os livra. Deus vai nos livrar, Deus vai nos proteger, 1000 vai cair aqui, 10.000 ali, mas nós não seremos atingidos, o Senhor vai nos guardar. Mas lembre-se, estamos numa guerra. Há pessoas que estão pagando essa guerra com a sua vida. Então ore muito, jejue muito e leia muito a palavra de Deus. É o conselho que eu deixo para você nesta manhã. E eu queria só orientar com relação às nossas atividades. Preste atenção agora, compartilhe isso, principalmente com a comunidade da nossa fé wesleyana. Todos os dias a igreja vai estar aberta. O decreto não podemos ter culto, mas a igreja está aberta. A igreja está aberta. Na realidade, o decreto diz que podemos ter uma frequência de 15%, pode ter um culto, observando todos os cuidados. Ninguém pode vir sem máscara, ninguém pode, eu não vou usar álcool gel, tem que usar álcool gel, espaçamento, não pode tocar, não pode abraçar, não pode pegar na mão, se conhece. Tiver com gripe, se for idoso, não pode vir. Mas dentre esses que podem vir, 15% poderia vir. Mas mesmo assim, quero deixar claro, mesmo assim nós não teremos cultos presenciais. Por que o decreto do governador, apoiado pela liminar da vigilância sanitária, eles consideram a igreja como serviço essencial. Parabéns, está aí uma benção.
sabe? Eles consideram o trabalho religioso como essencial. Igrejas evangélicas e católicas podem abrir, mas eles estão apelando para que não abram. Então a gente não vai abrir, a igreja não estará aberta para culto nenhum. Amém? Ficou claro isso? De hoje, 28 a dia 8, não está aberta para culto. Entretanto, preste atenção, entretanto, você é dizimista, você é ofertante. Como que eu levo meu dízimo e minha oferta? Passa por aqui. Todos os dias a igreja está aberta das 18 às 19. Por que 18 e 19? Porque às 20 horas ninguém anda na rua. Estado de sítio. Ei, estamos em guerra, estado de sítio. Ninguém anda na rua. Então das 18 às 19, nós vamos estar aqui. Você pode entrar, dobra o teu joelho, faz uma oração e entrega o teu dízimo gasofilácio. Se precisar de um atendimento especial, pode dar um toque, eu vou estar por aqui, presbítero, intercessores, sempre vão se revezar aqui. Não podemos, sabe, ter contato, não podemos estar próximo, mas se você falar, preciso de um atendimento, alguém vai orar por você, individualmente daí, entendeu? Então não estamos em culto, e respeite os decretos, não murmure, não fale contra autoridades, não, irmão, é tempo de orar, jejuar e ler a Bíblia, tá bom? E o apelo que eu faço, seja fiel nesses últimos dias. A melhor coisa que você faz é consagrar o que Deus tem te dado, sabe, consagrar. Então como você consagra? 10% é o dízimo. Devolva a casa do Senhor. Como é costume, todo judeu, todo crente sabe disso. Eu não preciso te explicar. Ah, pastor, mas estão dizendo por aí. Estão dizendo por aí. Mas você tem pastor, você tem igreja, você sabe o que a Bíblia Sagrada diz. Seja fiel. Nos últimos dias vão dizer muita coisa mesmo, mas seja fiel. Faça tudo para ser fiel, tá bom? Nos dízimos, nas suas ofertas. Seja fiel na oração, na leitura bíblica e na comunhão. Nesse tempo, mande uma mensagem de amor, de carinho para as pessoas que estão mais amedrontadas, estão apavoradas, porque uma das armas que o diabo prevalece numa guerra biológica e também numa guerra espiritual se chama arma do medo. Arma do medo. As pessoas estão coagidas no estado de sítio, como nós estamos das 20 horas às 5 horas da manhã, ninguém pode sair, estado de sítio. Numa situação que nem essa, as pessoas ficam aterrorizadas, elas ficam com medo, elas ficam pasmas, mas deixa eu dizer, aquele que está no Senhor, aquele que está no Senhor, que confia no Senhor, que tem a sua confiança, a sua fé respaldada no Senhor, este lança fora todo medo, porque no amor de Deus é lançado fora todo medo. A nossa esperança está no Senhor. Elevamos os nossos olhos para os montes, de onde nos vem o socorro vem do Senhor. Amém? Se você entendeu isso, todos os dias, das 18, todos, inclusive segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, a igreja estará aberta das 18 às 19 horas. E teremos live no sábado e no domingo, tá bom? Às 18 horas teremos uma live. Será uma live rápida, será uma palavra, sabe, de edificação, uma palavra pastoral. Porque não temos como fazer outro tipo, o propósito não é, o pastor vai fazer um culto evangelista, o pastor vai fazer um culto de cura e libertação. Não, irmão, eu vou fazer uma live pastoral. Eu queria que a igreja me ouvisse. Eu queria que a minha comunidade de fé me ouvisse. Eu queria que hoje, às 18 horas, os jovens da nossa igreja, que é culto de jovens hoje, eles nos ouvissem, às 18 horas. Amanhã, domingo, eu queria que toda a igreja, inclusive jovens, crianças, adultos, obreiros, todos nos ouvissem às 18 horas. Então eu vou trazer uma palavra pastoral, tá bom? Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, compartilhe essa live aí, principalmente com os nossos da comunidade da fé. Você precisa obedecer a todos os decretos que estão por aí, principalmente aqueles que não ferem a palavra de Deus, e eu preciso que você seja, sabe, coerente, não reclame, não murmure, nesse tempo, lembre-se de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe. Até às 18 horas.